Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Ilquias do canal Ilquias Magal. Eu tô trazendo para vocês aí essa matéria que tá no Globo, né? E matéria atual, tá bom? E o tema dessa matéria é: nômades digitais no mundo já somam 35 milhões. E estimativa é que cheguem a 1 bilhão até 2035. As estimativas mais recentes mostram que nos Estados Unidos eles já são quase 17 milhões de pessoas, um aumento espantoso de 131% em relação a 2019, antes do problema aí. Então vamos lá, é um resumo da matéria. Tem um vídeo para quem quiser ver depois. O trabalho à distância criou os chamados nômades digitais. São trabalhadores sem endereço fixo. As estimativas mais recentes mostram que nos Estados Unidos eles já são quase 17 milhões de pessoas, um aumento de 131% em relação a 2019. No mundo, os nômades já somam 35 milhões e a estimativa é que chegue a 1 bilhão em 2035. Para os especialistas, as cidades preferidas pelos nômades precisam encontrar um equilíbrio entre turismo, habitantes e agora também o novo fenômeno que chegou para ficar. Né? Olha só, mas o que que é? Né? Você vê aí a matéria do Globo, né? Nômades digitais, as estimativas, os impactos. O fenômeno está transformando algumas cidades. A cidade do México, capital mexicana, fez uma parceria com a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação e Ciência e a Cultura, para ser promovida como centro global para trabalhadores remotos e capital do turismo criativo. O resultado foi que em 3 anos o número de habitações temporárias na cidade triplicou. Exatamente. Como, né? Você imagina o seguinte: essas pessoas nômades digitais, eles trabalham pela internet, é trabalho remoto, os famosos home office, né? Mas no caso eles trabalham com programação, desenvolvimento de software, projetos de infraestrutura cibernética, e eles trabalham por temporada. Então, assim, eles precisam fazer um projeto lá em Portugal. Então, eles saem daí, vão lá, ficam lá por 1 ano, 2 anos, faz um contrato temporário, alugam um apartamento, tá bom? E o trabalho deles é assim. Esses são os nômades digitais, né? Gerou até esse problema aí, né? Distorção no mercado imobiliário. O crescimento no número de nômades digitais, no entanto, deu origem a um problema com maior procura por alojamento. Em algumas cidades, os proprietários estão transformando suas moradias em locais específicos para receber esses estrangeiros. Claro, você ganha dinheiro também com isso, né? Esse movimento cria uma distorção no mercado imobiliário que prejudica a população local. É o que está acontecendo em Lisboa, né, capital de Portugal. De acordo com o levantamento, é uma organização portuguesa que acompanha a crise habitacional no país. Um apartamento de um quarto nesses locais mais procurados pelos nômades beira 800 euros por mês, mais do que um salário mínimo português, que é de 760 euros. Abre aspas, é difícil encontrar alojamento no local. Está muito caro e está a se tornar difícil. Nós, como lisboeta, sabemos está a se tornar difícil circular no centro da cidade. Conta o CEO da NomadX Nomadics, Gonçalo Hall. Então, tá aí a imagem dele, né? Tá, o que isso representa, né? Estima assim, ó, nós estamos falando, irmãos, de um mundo que tem, segundo o que nos passam, né, 8 bilhões de pessoas no planeta. Em 2035, de 35 milhões hoje, nós vamos para 1 bilhão. Né? 1 bilhão. Falamos de 1/8 do mundo, né? É uma parcela muito grande, né? É mais do que 10%. Vamos falar né, de 8 bilhões, então 800 milhões seria 10%. Estamos falando de mais de 10% da população mundial, tá? Mais de 10%, entre os seus 13% e 14% da população mundial, vai ser um nômade digital. Significa o que isso? Junte a isso as migrações por conta das catástrofes que está acontecendo na Europa, no mundo, na África, na Ásia. São pessoas que eles não têm raiz. Né? Não vai ter raiz. As pessoas trabalham um tempo em Portugal, outro tempo na Alemanha, outro tempo na Espanha, outro tempo na China, outro tempo nos Estados Unidos, outro tempo no Brasil, depois vai para a Argentina.
Então eles são nômades. Então assim, esse conceito de patriotismo, de nacionalismo, com a tecnologia tende a acabar. Esse é o grande projeto. Para haver um governo mundial, não pode ter fronteiras, né? Fronteiras num governo mundial não faz muito sentido, porque o sentido de haver fronteiras é porque eu cerco uma terra porque ali tem um dono. Se a terra não tem muros, não tem fronteira, então ela não tem dono, ela não tem limite, não tem lei ali dentro. Não tem, não pertence a nenhum povo, a nenhuma pessoa. E isso aí vai dar esse sentimento. As pessoas hoje trabalham e a casa delas é onde está o negócio dela, é onde ela ganha dinheiro, é onde ela trabalha, onde ela produz, né? E aí um tempo ela está em um local, um tempo ela está em outro, então isso vai gerar aí um contorno muito grande, uma colcha de retalhos no mundo inteiro, onde você olha para uma cidade, né, e está mudando a paisagem da cidade do mundo inteiro, é isso. Porque você olha para uma cidade no mundo e olha, por exemplo, Paris, você não olha e vê só o francês, ah, ali é um francês. Você vê milhões de franceses, mas milhões de árabes, milhões de africanos, milhões de sírios, de líbios, entendeu? E aí você vê como que está a situação do mundo. É o famoso plano globalista de acabar com as fronteiras e criar um mundo com um único governo, onde essas pessoas não são mais nacionalistas, patriotas, eles são cidadãos do mundo. Para que o conceito de fronteira se pessoas que têm uma cultura completamente diferente vivem no mesmo local, onde eu posso transitar do meu país para o outro, tá tudo misturado, as pessoas estão misturadas. Então o senso de raiz, a sua terra natal, eles estão tentando acabar, né? Se houver mais uma geração que complete a idade adulta no mundo, esse senso realmente vai se perder. Então você vê o que está acontecendo. Eu tenho um lugar, eu sou de uma terra, eu tenho a minha pátria. Tá bom? É o senso de pertencimento a um povo. E agora não. E o que vai ser a cereja do bolo para acabar com o nacionalismo realmente vai ser essa invasão que eles estão já preparando o bolo para aceitar uma aparição alienígena aí. Porque se há alien, significa que há povos de outros mundos, de outros planetas. Então eles vão dizer o quê? Que nós, a humanidade, temos que acabar com as nossas divisões, com nosso racismo, com nossos ismos e preconceitos, eitos e aí, porque todos nós somos humanos, nós todos somos um só planeta, com um só povo, e temos que ter um governo que nos represente para esses outros povos, porque é isso. E aí os países não terão soberania como é hoje, eles serão apenas grandes estados, todos vassalos, submissos a um governo central único, global. Então, você vê que esse trabalho, a tecnologia, ela vai proporcionar dinheiro, claro, você vai conseguir dinheiro, recursos, muita coisa. Todavia, este senso, né, de raiz de patriotismo com esse crescimento tecnológico que necessita dessa mudança, onde você vai criar várias cidades tecnológicas digitais e requer muitos programadores, requer muitos desenvolvedores de software, hardware, robótica, de manutenção, então essas pessoas precisam estar. Um projeto acaba aqui, depois ele vai para outra cidade, depois para outro país, então esse senso de raiz ele acaba, de eu pertenço àquele povo, isso aí está aos poucos sumindo. Tá? Então isso é muito importante, quero deixar essa matéria para vocês perceberem, né, o quanto nós estamos caminhando. Por enquanto as nações elas vão por uma hora dar um passo para trás. Né, como o ministro aí das Relações Exteriores da Rússia, o Sergei Lavrov, falou, que um mundo multipolar ou policêntrico é inevitável. Não vai ser mais um mundo onde um país só mande, como era os Estados Unidos, o único xerife do mundo. Agora vamos ter potências que juntas é que vão governar. Este mundo, o Joe Biden falou na Assembleia da ONU, né, na Assembleia da ONU anteontem, no discurso dele dizendo, olha, neste mundo, com os problemas que nós teremos pela frente, ninguém pode enfrentá-los sozinho.
Ou seja, eles estão convocando o mundo para uma unificação mundial. Só que, primeiro, eles vão construir infraestrutura, criar cidades digitais, conectar os países por meio de estradas, como aquele vai construir entre a Índia e a Europa, como a Rota de Seda da China, que vai unir o mundo por terra, por mar, por ar. Então é eliminar as fronteiras em todos os aspectos. E depois que os blocos se formarem, né, o mundo vai se fragmentar em 10 blocos mundiais, onde haverá 10 governos, provavelmente com 10 moedas circulantes no mundo, digitais. E aí, quando tudo estiver pronto, esses 10 reis terão um só pensamento: entregarão seu poder, seu governo e autoridade à besta, né? E aí nós sabemos que entramos no período final. E as escrituras deixam bem claro: nós teremos um único governante sobre as nações. Tá bom? Apocalipse 13 diz que ele terá poder e autoridade sobre todo o povo, língua, tribo e nação. Deixa bem claro, ele vai ter autoridade sobre todo o povo, nacionalidade, toda tribo, ou seja, toda dinastia, todo o complexo genético que existe no mundo, todas as pessoas pertencentes a uma etnia, a uma cultura, ele vai ter governo sobre. Povo, tribo, língua, ou seja, todos os idiomas. Cada pessoa nesse mundo, o seu idioma vai estar submetido a um governo central. E também, né, povo, tribo, língua e nação. Todos os países da Terra deixarão de ser um país soberano, vão estar submissos a um governo central. Então, assim será também no governo do nosso Messias quando ele voltar, tá bom? Ele vai ser Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Este mundo, irmãos, daqui em diante nós caminhamos para um governo mundial. Primeiro o do engano, mas depois virá o governo único mundial do Messias. E lá não haverá democracia, não vai haver nada dessas coisas que nós vemos hoje. O rei justo, o herdeiro de todas as coisas, é que governará. E nós, os seus eleitos, se assim o Senhor nos permitir, estaremos com ele. Então, mais uma matéria para vocês entenderem quando notar essas mudanças. Você percebe para onde nós estamos caminhando. Abraço a todos e até o próximo vídeo.